Você já se perguntou quanto valia o perfume, né? O óleo perfumado que Maria, irmã de Lázaro, jogou sobre os pés de Jesus e depois enxugou com o cabelo? A Bíblia fala desse relato lá em João capítulo 12, versículo 3 ao 6, e também o relato de Marcos, né, do Marcos capítulo 14, versículos do 1 até o 6 também. Lá vem falando sobre esse relato e a gente vai comparar entre um relato e outro. Lá diz que Maria, né, pegou meio quilo de óleo perfumado. Lá em João, né? João capítulo 12, versículo do 3 ao 6. Meio quilo desse óleo perfumado. Lá diz que era nardo genuíno. Ou seja, era verdadeiro, né? Era um perfume verdadeiro, não era falsificado. Porque naquela época já existia falsificação, adulteração. Ainda mais um perfume desse caro, né? As pessoas de má índole faziam isso para falsificar esse produto. Se o produto era caro. Mas por que esse perfume, esse óleo, né? Esse óleo perfumado era tão caro? Porque ele vem de uma planta de difícil acesso chamada Nardustase jatamansi. Nesse relato aqui, a fonte onde encontrava-se essa planta era lá nas montanhas, no Himalaia, né? Hoje no Himalaia, em cima das montanhas. Então, por ser difícil o acesso a essa planta, né? A fabricação também era difícil de fazer, né? Porque era difícil o acesso a essa planta e acaba se tornando mais caro o produto. Por ser caro, tinha falsificação desse produto, como eu já mencionei. Continuando, lá em João capítulo 12, versículo 3 ao 5, lá diz que Maria derramou sobre os pés de Jesus, depois enxugou com o cabelo. No relato de João aqui, diz que a casa se encheu com a fragrância do perfume, né? Se encheu, mas por quê que a casa ficou tão perfumada, né? Vamos dar continuação aqui na visão, né? No relato visto por Marcos. Aqui já na visão de Marcos, lá em Marcos capítulo 14, versículo do 3 ao 5, diz que uma mulher, no caso aqui Maria, né, chegou com um frasco ou um vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro, pesquisando sobre ele, ele pode ser feito de uma pedra, né? Era feito de uma pedra, mas também era feito de gesso. E era bem frágil esse frasco, né? E como era um frasco para perfume, seu gargalo era bem fino, para evitar que a fragrância do perfume, né, o cheiro, saísse do frasco, né? Aí aqui o relato continua dizendo que quando essa mulher, no caso Maria, ela foi abrir, né, esse perfume para colocar nos pés de Jesus, ela estava tão ansiosa, nervosa ali, porque Jesus tinha acabado de ressuscitar o seu irmão, ela estava tão emocionada, que acabou rompendo, né, o frasco por ser fininho e frágil. Em vez de abrir, aqui Marcos ele relata que ela rompeu o frasco, né, e derramou de uma vez sobre os pés de Jesus. No caso, explica o porquê que a casa se encheu com a fragrância, né, do perfume, porque ela rompeu o gargalo e derramou de uma vez sobre os pés de Jesus, depois enxugou com o cabelo, né? Então, que mostra mais uma vez, né? É sempre bom ver a visão do relato de Marcos e a visão do relato de João, né? Porque dá para comparar os detalhes e saber mais a fundo sobre a história. Por isso que a casa se encheu com cheiro, né? João relata, né, isso, né, que pessoas, no caso aqui ele relata, João, que Judas Iscariote, possível o traidor, né, de Jesus lá na frente, ele não tinha traído no caso, mas ele já roubava o dinheiro do cofre, né, dos cofres que era colocado. Ele questionou, né, por que esse óleo perfumado, em vez de ser derramado aí nos pés de Jesus, por que não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Então nós já sabemos aí mais ou menos qual era o valor, já sabemos o valor do perfume, do óleo perfumado que Maria jogou sobre os pés de Jesus. 300 denários. E o que equivale o que hoje 300 denários? 300 denários equivale a 222 dólares. 222 dólares. Se você multiplicar pela cotação do dólar hoje, que está de 5,38 centavos, né?
222 vezes 5,38 dá 1.194,36 centavos. Era o valor, né, hoje, levando para hoje, 1.194,36 centavos em real, levando para hoje. É pouco hoje, né, para um perfume, para dizer que é tão caro, mas na época esse valor valia bastante, né? Na época valia bastante esse valor, por isso que equivalia a um ano de trabalho de um trabalhador comum. Imagina você trabalhar 12 horas, né, de trabalho em um vinhedo, entrar das 5 da manhã, largar às 5 da tarde, você ganhava 1 denário por dia. E aqui esse perfume equivalia a 300 denários, né? Um ano de salário de um trabalhador comum. Aí a gente vê as intenções aí de Judas. Será que ele realmente queria que esse dinheiro fosse doado aos pobres? Ou ele queria que esse dinheiro fosse por cofre e depois ele roubar, né? Já que ele não estava mais ali seguindo, né? Seguindo as leis de Jesus. No caso, ele já era um traidor, um desonesto por roubar o cofre, né? Então a gente já sabe o valor. 1.194,36 centavos levando para o real. 222 dólares era esse perfume, esse óleo perfumado, né, que Maria jogou sobre os pés de Jesus. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Eu vou também deixar algumas imagens aí do vaso de alabastro, como é que ele era, né? Vou deixar algumas imagens aí para vocês verem como é que mais ou menos era esse frasco do perfume, desse óleo perfumado que Maria jogou nos pés de Jesus. Agradecemos aí a presença de todos. Continue aí nos acompanhando, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo se puder.